Começaremos hoje essa série de estudo, como descobrir o seu dom espiritual. Como descobrir o seu dom espiritual. E eu já começaria com uma pergunta. Você não precisa me responder. Sabe aquelas perguntas que não precisa responder? Quantos dons você tem? Pelo menos um. Calma. Quantos dons você tem? E quais são os dons que você tem? Não precisa me responder. Mas a grande maioria das pessoas, irmãos, eles não conseguem responder essas perguntas. Ele não consegue responder nem quantos dons ele tem e nem quais são os dons que ele tem. E nós vamos entender por que eu resolvi por esse assunto aqui. Primeiro que eu não sei quem lembra aqui, mas desde lá de trás, quando a gente começou, eu disse, olha, uma hora eu quero trazer aqui alguma coisa para a gente descobrir os dons. Porque, meus irmãos, tem uma frase que diz o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Imagina você servir numa igreja e você não saber o seu dom. E talvez você possa estar fazendo coisas que não seja o seu dom. E talvez você está deixando de fazer coisas que seja o seu dom. E dom, meus irmãos, é um negócio que é o seguinte: não adianta eu escolher o dom. Nós vamos ver aqui nessa caminhada, serão algumas semanas, eu não estou com pressa de correr com isso, porque depois que nós definirmos isso, esse grupo aqui, e quem estiver em casa também assistindo, entender e através desses exercícios descobrir o seu dom, isso vai ajudar um monte a nossa igreja. Isso vai facilitar muita coisa na nossa igreja, até para a gente implementar algumas coisas. Porque você há de concordar comigo. Imagina assim, adianta eu botar alguém, fala um dom aí, fala um dom, fala qualquer um. Pregação. Não sei se pregação é dom, mas tudo bem. A pessoa não tem o dom de pregar. Adianta eu botar aqui na frente? Isso não é a pegada dela. Ok? Então, só para você entender. Mas quando você descobre o seu dom, e aí nós vamos conversar também se é só um dom ou se tem mais de um, isso facilita para você e para a igreja. Por quê? Porque você vai desenvolver aquilo que você tem como dom. Quem é que dá esse dom? Como é que eu adquiro um dom? Gente, aqui é a escola. Titi pergunta, eles não vão responder. Quem é que distribui os dons? Quem acha? Ok, alguém falou Deus e Espírito Santo também é uma pessoa, está tudo certo, tá? Então, meus queridos, olha o que o autor fala assim: se eu quisesse saber qual é o seu dom espiritual, você saberia responder? Isso é importante nós sabermos qual é o dom que nós temos. E, meus queridos, a gente vai ver que isso aqui é muito mais profundo. Porém, fazendo esse estudo aqui, concomitante com o treinamento que eu comecei a ter hoje cedo pela Junta de Missões Nacionais, gente, nós vamos precisar muito da ação do Espírito Santo aqui na nossa igreja. Que a gente vai entender. E quem é discípulo de Jesus, deixa eu falar para vocês aqui. Quem é discípulo de Jesus precisa estar pronto para mudanças. Quem é discípulo de Jesus precisa entender, rapaz, eu preciso mudar esse negócio. Eu não posso continuar desse jeito. Porque para desenvolver o dom, talvez você vai ter que mudar alguma coisa na sua vida. Qual é o mecanismo que nós estamos usando para ajudar os irmãos? É o discipulado. Começando com os meninos, está indo muito bem, graças a Deus, tem evoluído muito esses meninos aí. Tem uns, né, Max? Tem uns aí que dá uma pernada na gente, mas está tudo certo. Nada legal, filho próprio. Agora vamos começar com os homens. Graças a Deus os homens estão todos aceitando, só falta um para eu convidar. Eu quero começar agora em março. E aí nós temos melhores homens mais tementes a Deus, melhores maridos, melhores pais, melhores discípulos de Jesus. E a gente também está no planejamento de começar com as mulheres também, tá? Não fiquem com ciúme da gente não, vai começar com vocês também. O problema é a agenda, tem que pegar terça-feira à noite para tudo isso. Mulher vai dar uns 2 grupos ou mais. Homem, sabe, cadê? Acabou os homens da igreja. Os 4 ali, só falta o Luiz e eu estou aqui e deu mais.
Mas não resolve, vamos começar com vocês, e Deus vai trabalhar na vida de vocês e a coisa vai frutificar. Por que eu estou dizendo isso? Parece que não, meus irmãos, mas tudo isso está intrínseco a esse assunto que nós estamos trazendo aqui. A ideia aqui não é pura e simplesmente explicar o que é dom, ajudar vocês a descobrir, agora bola para frente, se vira para não. Isso aqui a gente vai passar por um processo, muito provavelmente, alguns talvez irão passar por um processo, até de se revisitar, de olhar para dentro de si e ver, ih, rapaz, esse negócio aqui está errado, eu tenho que agir diferente, eu sou um discípulo de Jesus e eu preciso ser diferente. Mas vamos lá. O Leandro deu uma resposta antecipada ali, mas, e agora ele não vai responder nada. Quantos dons cada crente possui? Tirando o Leandro, o que vocês acham? Quantos dons um crente possui? No mínimo um. Mínimo um. E tem máximo aí? Eu não sei 12. 2, meu irmão? 12? 12? Deus, Deus. Mas vamos conversar sobre isso também. E aí? Mínimo 1 e máximo 12. Fechou. Tá todo mundo já olhado aí. O autor desse material, ele deixa bem claro aqui. Ó, sabe aquelas bobeiradas assim? Sabe um negócio que eu podia ter. Não é que eu podia ter comprado porque eu não tinha dinheiro para isso. Esse livro estava muito barato lá. Né? E eu não. Que eu tinha tentado comprar aqui, gente, um negócio para a igreja, e 2 pessoas falaram que não tinha dinheiro, que não podia dar. Aí eu pensei, era meio carinha, né? Era meio carinha. Então até que Deus abençoe, nem precisou, né? Tá bonitinho aqui, de madeira, economizando 600 conto. Espera no Senhor. 600 conto nós economizamos. Aqui, mas era bonito aquele que casou com a gente. Isso, tão bonito acrílico. Mas tudo bem. Mas eu podia, talvez, ter. É que a gente não tinha ideia, né? Eu não ia comprar o suficiente, a verdade era essa. A minha fé era muito pequena. Isso aqui eu acho que estava R$12 esse livrinho lá, né? Podia ter comprado um tacadão. Mas não é problema não, vamos lá. A gente pode pensar nisso aí depois. Esse autor aqui, ele acha, na opinião dele, que cada um tem pelo menos apenas um dom. Mas ele faz uma observação que há outros autores que vão concordar que pode ser um pouquinho mais, talvez chegando até os 3 dons aí. Cada um de nós iremos chegar a essa conclusão lá no final da história, tá? Onde você fala assim, rapaz, mas eu descobri então aqui que eu tenho 2 dons, tenho 3, e só tenho um. Agora, como disseste ali no nosso diácono de treinamento, o Aldemir Azevedo, no mínimo um dom nós temos. Então, essa primeira aula aqui, você já vai para casa sabendo o seguinte, você pode até não saber agora que dom é, ok? Mas no mínimo um dom você tem. Eu sou daquele que eu acho que tem mais de um. Não sei se chega a 12, mas tem mais de um. Dentro desses, nós vamos descobrir quais são os nossos dons. Olha só o que diz lá sobre a palavra dom. Em 1 Pedro 4,10 diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada um recebeu um dom. Não sabemos, talvez não saibamos ainda qual que nós temos, mas cada um, segundo a palavra de Deus, está aqui, ó. 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Tá bom? E aí vai falar lá em Romanos 12,4 que os dons são comparados. Gente, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar isso aqui e achei fantástico. Talvez eu já tenha ouvido falar, mas de outra forma. Mas do jeito que ele colocou aqui, eu achei fantástico. Que os dons são comparados aos membros de um corpo. Olha o que diz em Romanos 12,4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função. Nós somos um corpo. Assim como funciona o nosso corpo, né? Imagina se o nosso corpo fosse um membro, ia ser um negócio só, né? Mas são vários, inúmeros membros em que eles funcionando fazem com que eu esteja vivo. E cada um de nós também. Talvez uns funcionando menos ou tudo mais, mas essa porque fala assim, como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função. Então, meus queridos, quando a gente começa a ver essa questão do dom, é aí que eu vou entender onde é que eu me encaixo. E aí, de repente, eu posso estar fazendo alguma coisa que
Uma vez mesmo, lá no Rio, na nossa igreja, mas tem muitos anos atrás, aí tinha um negócio de votação. Até tudo bem da votação. Só que era assim, tinha que preencher os cargos, de qualquer jeito. Tinha que ir para a Assembleia os cargos todos completos. Aí, eu fui dando meu nome para um monte de coisa, que tinha que cumprir a vaga. Tinha que fechar aquelas vagas ali para apresentar a Assembleia, porque senão o povo não ia aprovar porque faltava o nome. Eu me lembro exatamente, quando foi para a Assembleia, eu comecei a contar todos os ministérios lá que eu tinha dado meu nome. Tinha uns 10 ministérios. Eu falei assim, eu sou louco. Onde é que eu estava uma coisa? Isso não existe. Mas tinha um ou dois que eu gostava de fazer. Eu não estou nem dizendo que era meu dom, tá? Estou dizendo que só para vocês entenderem que às vezes a gente está fazendo uma coisa que não é aquilo que é para a gente fazer e nós podemos estar deixando de fazer aquilo que era para a gente estar fazendo. Mas irmão, dos 10, só tinha 2 que eu gostava. Os outros 8, ninguém nunca me chamou. Sabe aquele negócio só para tapar buraco? Só para resolver o problema da Assembleia? E deu, ninguém nunca mais me chamou para aquilo. Então, o que eu estou querendo contar com essa história? Que é muito melhor você estar fazendo aquilo que te dá prazer e que você entende que você tem uma capacitação vindo do alto para fazer aquilo. E, meus queridos, vai desde limpar o chão até estar aqui no microfone. Não existe diferença nenhuma. O fato de eu estar com o microfone, o Max na bateria, fulano no violão, teclado, blá blá blá, e os irmãos que limpam o templo aqui depois do culto, não tem diferença nenhuma entre nós e vocês. Nenhuma. Nós estamos aqui prestando um serviço dentro daquilo que nós sabemos fazer e vocês prestando um serviço dentro daquilo que vocês sabem fazer. E aí que é a junção desse povo. Então não tem ninguém maior do que ninguém. Só tem um. Só tem um. Alguém arrisca dizer quem é? Se falar que é o pastor, eu vou te expungar agora mesmo. É só Jesus, gente. Vocês estão meio tímidos aqui, porque tem visitante, vocês estão meio... Vocês não eram assim, vocês são falatórios e tal. É que ficou uns 2 meses sem aula, né, Cláudia? Aí fica assim, então só pela merenda. Hã? Não, não tem problema, não, pode falar. Eu estou com o microfone aqui. Aí, é que 2 meses a gente ainda não saiu a merenda, né? Estou só pela merenda. Lá da escola, lá, merenda boa. Aqui, vamos lá. Cada um deve concentrar plenamente no dom que Deus lhe deu. Isso não seria possível se cada um tivesse mais. Ele entende que cada um só tem um dom, tá bom? Então vamos. Eu conheço esse pastor aqui, é um pastor norte-americano. Na verdade, ele morou no Brasil 40 e poucos anos e tal. Pastor Ed, gente muito boa, mas é o pensamento dele, tá? Agora vamos lá para a pergunta que não quer calar. Por que nós recebemos um dom? O que vocês acham? Por que a gente recebe o dom? Para exercer ele na obra de Deus. Para o quê? Exercer na obra de Deus, botar em prática. Paz, o que aconteceu contigo nessas férias? Você está de parabéns, você está aprovado, passa na RH, meu amigo. Passa na RH. Cláudio está mandando hoje. Exatamente para isso. Ele vai dizer o seguinte: para que nos concentremos plenamente no dom que Deus nos deu. Deus nos deu um dom para isso, a gente precisa estar concentrado, entender. Mas, irmão, não adianta a gente querer fazer uma coisa se não é aquilo que Deus quer que a gente faça. E não se preocupe para aquilo que Deus vai te chamar. A igreja, ela é constituída de voluntários. Então a gente precisa de voluntário para estar ali na porta, recebendo as pessoas com um sorriso e tal. A gente precisa de voluntário para as crianças, ali para trás, enfim, para tudo, para limpar o chão, para tudo. E é quando eu me descubro nesse processo, eu faço com prazer. Aqui, fica aqui depois do culto, domingo, vê esses caras limpando aqui, eu percebo que eles têm prazer. Eu não sei, Fernando, como é que aquele material ainda sobrevive na sua mão. E faz rindo, brincando, aí de um lado, do lado de outro. Aí já está as irmãs lá dentro, tá lavando louça, não sei o quê, e a outra limpando o banheiro, e sem ninguém resmungando, sem nada. Então não é tirar papel higiênico sujo, fedorento, mas está nem aí. Mas é fazer porque entende que Deus capacitou para isso. E por que recebemos um dom? Para que descobramos a necessidade que temos um dos outros. Será que esse sentimento nós temos? Será que nós temos esse sentimento enquanto igreja? De entender a necessidade que nós temos um dos outros? Aquela frase que eu já falei para os irmãos: a igreja é lugar de pessoas imperfeitas.
imperfeitos. Nós somos imperfeitos, mas a gente quer que as pessoas sejam perfeitas. Que incoerência, né? Nós somos imperfeitos, mas a gente quer ver a perfeição das pessoas. E o dom, quando a gente descobre, quando isso é bem desenvolvido entre a gente descobre a necessidade que nós temos uns dos outros, e cada um com a sua esquisitice. Cada um com a sua esquisitice, cada um com o seu jeitinho. É um pessoal que torce para o time de vermelho e preto, mas não, vai de flamenguista que persegue aí. O pessoal fala que é time da Bahia, mas não é nada, flamenguista, e tal. E eu tenho que aceitar, cara. Tem que aceitar, não tem jeito. Meu time é só de segunda, né? O pessoal está querendo me jogar aí pro Grêmio, aí por Inter, mas não tem jeito, não, meu time é de segunda. Aqui, nós precisamos entender e aceitar as pessoas como elas são. O Senhor Jesus disse o seguinte, que antes de nós olharmos o cisco, meu irmão, o que nós temos que fazer? Tirar a trave. O que é maior, a trave ou o cisco? A trave. E a trave, ela impede totalmente da gente ver. Hoje eu fui até Taquara, levei Naí, as meninas aqui e tal, e meu Deus, aí motoqueiro é uma benção. Mas os caras surgem do nada. Quem dirige aqui sabe disso. Os caras surgem do nada, eles acham que a gente está vendo e não está. Tem um tal do ponto cego que tu não vê. Tem carro, meus irmãos, que some. Ele está do seu lado e você não vê aquele carro. Não tem espelho que consiga captá-lo. Imagina uma moto, né? É a mesma coisa. Então, é uma barrinha de ferro ali que me impede de olhar e de ver uma pessoa, um carro, qualquer coisa. É o que Jesus está dizendo para a gente. Só que quando eu, como um verdadeiro discípulo de Jesus, eu entendo isso, começo a perceber, eu vou entendendo que eu preciso mudar. Meus irmãos, ontem era 6h30 da noite, eu precisei entrar numa reunião, não vou entrar em detalhes aqui, obviamente, tá? Mas era para resolver uma coisa dessa. Um grupo que tinha saído de uma igreja. Aí aquele grupo, obviamente, saiu ferido. Mas quem ficou naquela igreja achou que ele estava errado. Aí ficou assim, um achando que o outro está errado. Achando que o outro está errado. É aquela briga feia. Gente, é um negócio feio. Deu assim, pano para mão. Só que eu já entrei, isso já tinha acontecido. Agora que eu estou herdando esse problema, né? E aí caiu no colo de um missionário lá, tal, ele me ligou, Valdo, me ajuda? Eu falei, claro, entra aí, marca a reunião, tal. Eu ouvi atentamente lá, falei assim, meus filhos, deixa eu falar para você. Depois que eles falaram, cerca de uns 40 minutos, contando a história deles, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo discípulo de Jesus tem que estar pronto para perder. Todo discípulo de Jesus tem que estar pronto para perder. Eu falei, quantas e quantas vezes na minha vida, até mesmo ministerial, eu fui acusado injustamente. Falaram coisas de mim que não era verdade. Só que eu sempre entregava para Deus. Meus irmãos, quem luta por nós é Deus. Eu não, qualquer um vai fazer fofoca de mim. Eu não vou sair de casa para fazer nada. Deus é que vai lutar por mim. E tem sido assim esse tempo todo. E olha, tem sido só vitória. E aí fui falando um monte de coisa. Falei, vocês precisam perdoar. Não, pastor, mas a gente não fez nada. Eu falei, mas quem disse que para perdoar tem que fazer uma coisa? Eu falei, vocês têm que estar prontos para perder. Mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Não se preocupem. Se humilhem. Porque quem está acusando vocês injustamente sabe que vocês não fizeram aquilo. Eles sabem. Mas quando vocês tomarem essa posição, vocês estão dando um chute na canela deles e falam assim, olha, nós somos unidos. E não chega lá, não tem de se defender e fala assim, olha, a gente não fez nada, mas a gente está aqui pedindo perdão. Chegue e peça perdão. Não interessa que vocês não tenham feito. Me ouviram atentamente, agradeceram e acataram. Irão fazer conforme a gente orientou. Vão procurar outra parte e vão pedir perdão por algo que eles não fizeram. Olha que coisa. Não esquenta não, que Deus vai abençoar vocês. Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês não fizerem isso, vocês não serão abençoados. Porque a Bíblia fala que para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar. Vou contar essa história aqui, meus irmãos, para a gente entender o quanto é importante nós estarmos conectados com Deus, conectados com a palavra dele, e aí, descobrindo esses dons, ou dom, seja lá qual for, ele vai nos ajudar. Lembra da figura do corpo. Cada um tem a sua função aqui. Olha, meus queridos, assim, eu quero falar uma coisa com todo cara. Se for o caso, a gente precisa resolver. Porque, como é que eu vou colocar para vocês? Não tem outro jeito não, tem que ser reto mesmo. Para ter crescimento,
E a prática, a descoberta dos dons nos eleva a isso, nos ajuda nesse processo. Porque nós somos levados, meus irmãos, a trabalhar muito no automático. Eu venho de uma realidade, de uma igreja no Rio de Janeiro, hoje eu não sei, né? Já tem 16 anos que a gente está fora de lá, não sei. Mas que o negócio era só evento, e ninguém cuidava de ninguém. Eu não sei o que é ser cuidado, aí não sabe o que é ser cuidado. E provavelmente, eu me arriscaria a dizer que quase todo mundo aqui não sabe o que é ser cuidado. A gente não foi cuidado. E por não saber ser cuidado, talvez a gente tenha sido envolvido numa bolha de programas, eventos, atividades e tal, e a gente achar que aquilo dali é o legal. O pior de tudo é isso. E a gente achar que aquilo dali é o certo, a gente deixa de fazer o certo. Hoje eu estava lembrando aí de um pastor lá do Rio de Janeiro, até meu xará ele pregou muitos anos na nossa igreja lá, pastor Walter Júnior. E ele falava, uma vez ele usou uma frase, uma jogatina de palavras lá, ele falou assim: a coisa principal é a coisa principal. Porque se a coisa principal não for a coisa principal deixa de ser a coisa principal. Aqui, e é desse jeito, parece ser meio doido, né? Eu quando olhei falei assim, cara é meio doido. Ah, não é isso. A coisa principal tem que ser a coisa principal. Porque senão a coisa principal não será a coisa principal. Mas a gente vai caminhar muito mais sobre isso aí, vocês fiquem tranquilos. Não desistam dessa caminhada. Vocês conseguiram entender isso aqui quando eu botei no grupo hoje? Vocês conseguiram entender isso aqui? Escola bíblica, discipuladora. Então o quê? Formando discípulos multiplicadores. Eu não queria falar nada não, mas vocês estão aqui à toa. E também tem pegadinha não, porque a gente está no mesmo ritmo que a gente fazia antes. Mas tem uma intencionalidade aqui. Jesus disse que nós tínhamos que multiplicar discípulos, nós tínhamos que fazer discípulos. Essa caminhada com jovens, rapaz, é tão legal, Matheus, ver você falando ali, falei, bichinho, fala naquela câmera ali, né? E fala a resposta diferente do irmão, que coisa legal. Aí o Marcos também participando. Mas Leandrão, quando fala bastante. O Renan desistiu da caminhada aí, lá, mas que benção, vamos começar com os homens. Isso não é porque não tem nada para fazer, não, gente. Vocês acham que 9h30 da noite eu não queria estar vendo? Claro, mas estou lá agarrado com eles até 10 e pouco. Aí vai vir os homens, daqui a pouquinho vai vir a mulher, e vamos que vamos. Por quê? Porque a gente quer investir na vida de vocês. A gente quer que vocês se sintam tratados. A gente quer que vocês se sintam cuidados, para que vocês possam cuidar de Deus. Alguém tem dúvida que Deus vai enviar pessoas para essa igreja? Alguém tem dúvida disso aqui? Não. Na verdade, Ele já está enviando. Vai enviar mais. Só que um doente não consegue tratar de outro doente. Eu preciso estar bem, eu preciso estar sã. Eu preciso estar aberto para essa... Eu vou usar a palavra cura aqui, tá, meus irmãos? Porque eu estou só estou com o almoço. Eu comi mais ou menos hoje. Só comi 2 pratos, só de comida, porque não dá. Almoçando com a Jade de casa ali, rapaz. Olha, acho que eu vou voltar amanhã lá. Tem um restinho de criança lá. Tava boa aquela boia lá. Tá. Mas, é claro, também não estou desde a sem almoço e comer, não. Já botei um negocinho para dentro, porque saco vazio não para em pé, né? Mas olha. Olha o que o autor fala aqui, ó. Se um crente possuísse todos os dons, certamente seria autossuficiente e não necessitaria da ajuda dos outros. Olha que coisa interessante, né? A hora que a gente terminar, vai para casa com isso na tua cabeça. Então, ok, eu tenho um dom, ele vai juntar com o dom, tal, com os dons de todo mundo, e com isso a gente forma o corpo de Deus. Não é apenas o meu dom, não é só apenas aquilo que eu sei fazer, mas é aquilo que eu tenho como dom associado aos demais, e aí o corpo de Cristo ele vai crescendo. E aí, meus irmãos, quando Jesus começar a mandar a gente para a nossa igreja, e Ele já está fazendo isso, nós estamos prontos, né, irmã Leonida, para cuidar das pessoas também. Porque aqui, deixa eu falar um negocinho para vocês aqui. Essa tarefa não é só do pastor. Aquele ir de fazer discípulos é para quem? Todos. E todos é o quê?
está nessa primeira levada com vocês, para que depois vocês possam reproduzir isso. E vocês vão perceber, está aí o Marcos, o Mateus e o próprio Leandro para mostrar. O processo é muito simples o processo de discipulado. Mas essa é a ordenança que Jesus deixou para a gente. E por que eu faço isso? Obviamente que eu já sei aquilo que eu tenho como dom. Essa caminhada toda, no mínimo que eu tinha que saber é isso. E agora eu pego e quero multiplicar isso na vida de outros para que também possa ser desenvolvido. E quais seriam os benefícios, né, de conhecer o seu dom? Então eu já falei que eu identificá-lo, saber onde aplicar, reconhecer. Olha, esse aqui é o meu dom, esse aqui eu sei total, né? O propósito de Deus dar o dom para você é para você usar no seu lar, na igreja, no seu trabalho, por onde você andar. O que a gente está tratando aqui, meus irmãos, não é só tratar aqui, não é só para usar aqui na igreja. Não. Você vai usar lá no seu trabalho, você vai usar lá na sua casa, você vai usar na escola e por onde você passar. Esse é o propósito do dom. E nós não podemos esquecer que quem é que tem que ser glorificado com tudo isso? Deus. Exatamente. Que horas tem? Eu não quero me prolongar muito, que horas tem, né? 15. Hã? 15. Ah! Às 6. Vamos lá. Então nós vamos aqui para o capítulo 2 desse material e a gente vai encerrar aqui hoje, a hora que encerrar. Definição e propósito dos dons. Olha, você não pode ficar tranquilo, você não vai para casa hoje sabendo o seu dom, nada disso, tá? Vai ser uma caminhada. A gente vai estudar todos os dons, o que é, quais são os dons, o que é esses dons, como é que funciona, para depois, lá no final, é que você vai conseguir compreender e chegar à conclusão de qual é o seu dom. Então, para isso é importante você vir todas as quartas-feiras ou, na impossibilidade, assistir pela internet aí. Mas o ideal é estar aqui, né? Que é bem legal. Olha só, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 1 o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é o ignorante? O ignorante não é aquele. Às vezes a gente usa as palavras em situações equivocadas, né? Às vezes a pessoa é muito grosseira e fala assim: mas fulano é ignorante, né? Ignorante é aquele que ignora, aquele que não conhece a verdade, aquele que não sabe. Ele é ignorante, ele não sabe. E nós não podemos ser ignorantes nesse assunto. Nós precisamos compreender quais são as normas. Ô Max, quer um calor aí? Tem aquele negócio aí? Dá um calorzinho aqui, ó. Hã? Palavras muito grossas que ofendem, sei lá. É, mas isso não é ser ignorante. Aí isso é ser grosseiro, né? O ignorante é aquele que não conhece a verdade, não conhece, ele ignora, porque ele não conhece. O ignorante vem da palavra ignorar, e não de grosso, igual a gente às vezes acaba usando, né? Então o apóstolo Paulo, ele dá essa orientação a respeito dos dons: não sejam ignorantes, procure saber. Então, por isso que nós estamos aqui, para nós descobrirmos juntos quais são os nossos dons. Cristo deu dons aos homens. Olha o que diz lá em Efésios 4. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, é que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios 4, 12, 13. Vou repetir. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. É para isso, ok? É para que a gente possa ter essa edificação do corpo de Cristo. E voltando a falar, meus irmãos, nós precisamos. Bom, se eu estou num nível, não gosto dessa palavra, mas enfim, um nível melhor, um nível, né, de mais proximidade de Deus e tal, nem todos estarão nesse nível. Nem todos. Eu preciso saber disso. Eu como pastor, eu tenho que entender isso, eu tenho que saber disso. Porque não tem como nivelar. Cada um tem seu jeitinho, cada um vai ter sua fala, cada um vai ter seu momento. Eu preciso entender. E para fulano é assim. Ó, fulano, eu brinco, não, fulano eu não posso brincar. Fulano fala assim, ciclano não falar assim. Fulano já sabe. E é normal, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes mesmo, é para a gente ser diferente mesmo. Já pensou se fosse todo mundo igual? Eu acho que ia ser bem chato, né? Todo mundo igual. Aquela sequência de robôzinho, sei lá como é que ia ser. Como a gente não é, então a gente não sabe. Tá? Olha o que está lá em 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu,
como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, os dons espirituais são dados para que cada um experimente a alegria e a satisfação pela atuação de Deus por seu intermédio. Nós precisamos, imagina, gente, essa coisa aqui de servir uns aos outros. Não é servir a um copo d'água, não é isso não. É servir o que? É eu pegar aquilo que eu tenho como dom e servir. Aí eu trago e sirvo na igreja. Aí o Zé que vem com o dom dele também. Aí junta todo mundo, tudo em prol do corpo. Tudo que nós façamos e desenvolvemos será em prol do corpo. E é isso que a gente precisa ter em mente. Tá? Então, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Em 1 Coríntios 12, Paulo usa 3 palavras que servem de introdução para esse capítulo, que ele fala a definição e propósito dos dons, né? E há, meus irmãos, a diversidade. Quando fala diversidade aqui, ele não fala em quantidade. Diversidade é que são diferentes e que vai alcançar pessoas diferentes. E deixa eu falar para vocês. Alguém já respondeu lá atrás, mas vamos repetir aqui a pergunta. Não é pergunta, de uma forma diferente. Eu consigo ter ou desenvolver o dom que eu quero? Não. Por quê? Porque quem inspirou é o Espírito Santo. Exatamente. Uma vez eu pedi a Deus, sabe? Eu caí na besteira. Eu já estava aqui no Rio Grande do Sul e tal. Eu falei assim: Deus, eu queria ter o dom de evangelista. Eu queria ser igual o Moody. Moody, meus irmãos, era um camarada que ele tinha que, no mínimo, ganhar uma pessoa para Jesus por dia. Dizem que esse cara ganhou mais de 1 milhão de pessoas. E conta-se uma história que ele estava lá, chovia, ele não conseguiu ir para a rua naquele dia porque chovia demais. E ele debruçou na janela dele e falou assim: rapaz, eu tenho que ganhar alguém para Jesus hoje, eu não vou conseguir dormir. E nessa vem uma pessoa com guarda-chuva. Ele sai da casa dele, pega aquela chuva, pede uma carona para a pessoa com guarda-chuva, fala de Jesus para aquela pessoa entrega a vida de Jesus e ele volta para casa todo molhado. Eu não tenho esse dom. Não tem, é um dom natural. Esse dom não tem. Eu assim, quando eu estou perto de uma pessoa, eu peço a Deus: Deus, me dá uma oportunidade aqui e tal, eu quero falar de Jesus para ela, e Deus dá. A gente tem que também querer fazer as coisas, e Deus dá essa oportunidade. Mas eu não tenho esse dom, essa facilidade. Então não adianta, e Deus não me deu. Os que Ele me deu, mas esse Ele não me deu. E eu falei: então tá bom, Deus, já que o Senhor não me dá esse como dom, então me dá as oportunidades, sempre que tiver alguém para falar de Jesus, me dá as oportunidades. Deus tem dado oportunidade, olha, não são poucas não, Ele tem dado oportunidades. Então, para descobrir o seu dom, você deve, antes de tudo, perguntar a si mesmo: qual área, olha que coisa interessante, qual área no serviço do reino me traz mais alegria? O que me motiva mais em minha vida cristã? Não precisa responder, pensa para você aí. Qual é a área aqui dentro da igreja? Qual é a área, o que você desenvolve que isso te traz alegria mesmo? Rapaz, você faz aquilo ali, não interessa o que os outros acham, o que os outros pensam, ou deixa de pensar. Você faz aquilo porque é algo que te dá um prazer, uma alegria. E o que te motiva dentro da vida cristã quando você faz? Isso já vai começar a te ajudar se você ainda não sabe, a descobrir o seu dom. Tá? Porque o seu dom não vai ser nada que você não tenha prazer. Não vai ser nada que você faça assim: eu vou fazer isso aqui porque ninguém faz mesmo. Se eu não fizer, ninguém faz. Não é dom, você está trabalhando. Você está trabalhando, você está fazendo, amém por isso, mas não é que seja o seu dom. E também não é que você tem que deixar de fazer. Tá? Porque se não tem ninguém para fazer, você está fazendo. Mas talvez não necessariamente encare como se fosse o seu dom. O autor cita aqui, depois tem outros ciclos aqui, podemos assim dizer, lá Romanos 12, 1, 5, ele fala assim: na igreja de Cristo vemos crentes com os dons de profetizar, ou seja, proclamar a verdade, de servir, de ensinar, como fazem os mestres, de exortar, de contribuir ou repartir, de presidir e de exercer misericórdia. Isso aqui é um grupo, né? Ele separa nessa passagem bíblica aqui, esse grupo aqui, podemos chamar assim, de dons. Ele também vai dizer aqui que há pelo menos 3 tipos de dons, né? Os dons motivacionais, os dons ministeriais e os dons de manifestação. Então eu queria que alguém lesse para mim aí Romanos 12, de 3 a 8. Quem vai ficar com esse aí? Levanta a mão. Ariane? Vai ficar na mão. Não, então
Eu já tinha chamado do link da nossa reunião lá, mas aqui é Leandro. Leandrão, 1 Coríntios 12, de 27 a 31. Oseik, pega aí Efésios 4, 11. E alguém lê para mim 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Então, Romanos 12, 3 a 8, a Lari. Depois o Leandrão lá, 1 Coríntios 12, 37 a 31. Oseik, Efésios 4, 11. E quem vai ler 1 Coríntios 12, 7 a 11? 1 Coríntios 12, de 7 a 11. É. Vai projetar ali? Tá bom. Vou te falar então aí, ó, Romanos 12, de 3 a 8. Ela lê e o pessoal acompanha. Vamos lá então? Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos, além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Foi? Beleza, então isso aí ele vai falar de dons motivacionais, ou seja, aquilo que vai te motivar a fazer, né, dentro de um contexto de igreja do mal. Dons ministeriais. 1 Coríntios 12, 27 e 31. 12. Leandro para mim. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Aqui é o 31. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos se interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Ok? Então isso aí ele vai chamar aqui de dons ministeriais, aquilo que vai ser usado dentro dos ministérios para poder também nos capacitar e levar outros à capacitação. Efésios 4, 11. Diz aí. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ok, então como são dons que são utilizados, né, desenvolvidos dentro da igreja, por isso que ele é classificado como dons ministeriais. E por último agora 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Mas está sendo... A senhora consegue chegar ali? Melhor aí, né? Olha aí. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria é a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
Ok, obrigado, minha irmã. Então a gente vê aqui os dons que ele classifica aqui como dom de manifestação, que a gente vai ver que ele acontece em determinadas situações. E aqui finaliza dizendo que ele concede dom a cada um como ele quer. Então, lembra que eu falei que eu quis um, mas ele não me deu. Mas ele me deu outros, ou enfim, mas conforme ele quer, não porque eu quero. Então, claro, eu já conheci casos assim, eu vou falar uma coisa, mas assim, eu já vi pessoas que querem já na frente. Ele quer estar na frente. Nós tínhamos um caso desse lá no Rio, que era nítido, a pessoa não tinha o dom, não tinha, assim, ela lava tudo, mas queria estar na frente. Queria que não trouxesse aqui na mão. Como se isso aqui fosse algo para classificar alguém maior ou menor do que os outros. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Somos todos iguais. Todos iguais. Então, meus queridos, a gente já viu, então a gente viu hoje, aí nós vamos encerrar por aqui, tá? Só demos uma pincelada, uma geral assim, e principalmente o que me chama, particularmente até me chamou muita atenção, é que essa necessidade do descobrimento dos dons, ele traz a unidade, ele traz uma compreensão de qual é o meu papel de fato, o que eu devo exercer e fazer, mas não é só eu, são todos nós, mas eu não tenho dons, nós já vimos aqui que tem, você pode não saber qual que é ainda, mas no mínimo um você tem, tá bom? E a gente ir para casa pensando nisso, então o meu dom somado com os demais visa o crescimento. E isso também me faz pensar o seguinte: não adianta, meus irmãos, não adianta eu esperar de uma pessoa se ela não tem aquele dom, porque também ela tem as limitações dela, né? Hoje eu estava conversando com os meninos aqui antes do culto começar, aí saindo daqui nós vamos fazer uma visita ali, um casalzinho ali de idosos e tal, e voltamos para cá e tudo mais. Aquele pastor Mateus, a Mara estava no dia, o Max também, depois eu apresentei um vídeo dele e tal, né? Aquele cara lá no interior do Paraná que é doido assim, doido, Barreto. E o pastor Mateus falou assim: eu sou o cara menos relacional desse mundo, eu não sei me relacionar com as pessoas. E aqui eu estou falando com as igrejas que mais crescem hoje em dia, tá? Lá no interior do Paraná. Ele hoje, ele já reúne 2% da população da igreja dele. Tem 15 mil membros, ele está reunindo ali cerca de 300 pessoas já nas celebrações, em 2 anos e pouco de igreja. Ele falou assim: eu sou o pior cara para relacionamento. Ele falou que o sonho dele é fazer um buraco, é que se tivesse um buraco no quarto dele, ele pudesse entrar naquele buraco, sair do culto, e depois que terminasse a mensagem, ele entraria naquele buraco de novo e sairia lá no quarto dele. Ele é casado, tem 3 filhas e tal, mas ele assim. Não é que ele pediu para ser assim. Só que quem vê, ele falando. Quem vê as coisas que Deus tem feito através da vida dele. Não bate, não parece que é a mesma pessoa. O que eu estou fazendo com isso aqui, meus irmãos? Primeiro que cada um é cada um. E às vezes a pessoa não vai ter o dom que a gente gostaria que ela tivesse, porque também não é a gente que escolhe, nem ela que escolhe, é Deus. Tá ali. O último versículo que a gente viu dizer isso, é Deus. Quem define, é Deus quem escolhe, e é Ele que distribui. Tá bom? Então, se Deus assim permitir, na próxima semana nós vamos retornar aqui ao nosso estudo, e também, já antecipo que a gente você não vai descobrir tão cedo aqui, tá? Mas você vai começar a ter uma maior compreensão. Vamos abordar aqui alguns assuntos e depois, em outro momento, talvez já na próxima semana, se der tempo, a gente já vai começar a ver alguns dons, né? Qual é o dom tal? Como é que ele funciona? Para você começar a entender, então o dom de profetizar, como é que é isso aqui? O dom de profetizar é isso, esse negócio está comigo. Você vai começar a entender, mas vai chegar uma hora e assim, cara, esse aí sou eu. Eu sou esse cara aí, eu sou essa pessoa. Esse é o meu dom, tá bom? Mas se você já sabe, ótimo, amém, glória a Deus. Mas se não, a gente vai caminhar junto aí. Que horas temos? 8h30. Tá bom. Deu 1 hora aqui de aula, tal, com algumas coisas. Eu queria, meus irmãos, uma coisa que eu fiquei pensando ontem, hoje também, o nosso encontro aqui a gente não pode, apesar de, no domingo, a gente separar, a partir do domingo que vem agora, a partir de 7 horas termos um momento de oração, eu creio também que nós podemos ter esse momento aqui. Amém? Concorda comigo? Né? Porque a gente não pode menosprezar a oração, Deus tem feito muita coisa, tem tanta coisa aqui nessa cabeça que a gente sem fazer nem ideia do que eu quero fazer e desenvolver.
Mas para isso ir acontecendo, a gente tem que orar e Deus ir dizendo para a gente, passo a passo, o que nós temos que fazer. Porque nós temos que fazer tudo na total dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos, eu vou deixar vocês à vontade. Eu queria assim, ó, pequenos grupos. Eu não vou escolher não, se ninguém quiser eu vou escolher. Eu queria assim, pode ser misto, tá? Pode ser homem e mulher e tal, ou só mulher, fica à vontade. Eu queria que vocês montassem assim, pequenos grupos de 3, 4 pessoas, e vocês tivessem um tempo, pelo menos 10 minutos de oração, tá? A Evaline também tem que sair para trabalhar daqui a pouquinho, mas nem se você precisar sair, você fica à vontade, tá, filho? Mas você tem que trabalhar e tal. Acho que a gente pode encerrar, Max. Vamos agradecendo aí se alguém assistiu, Deus abençoe. E vamos ter esse tempo de oração. Então, já pode sair daí, fale lá.